Atropelo do Flamengo. O Flamengo vence por 6-1 Vasco da Gama, assume a liderança do Brasileirão, divide junto com o Bahia, mas se terminasse agora o Flamengo seria campeão, obviamente. E, vale dizer, foi o melhor jogo do Flamengo na temporada até o momento? Quero saber a tua opinião, né? Deixa a tua opinião aí, deixa o seu like também, o seu like ajuda demais. Dá essa moral aí, a vitória por 6-1 mereceu o seu like. E a pergunta que não quer calar: qual foi o melhor jogador do Flamengo nessa partida? É uma decisão difícil nomear qual jogador foi o melhor, mas aqui embaixo tem as opções, né, que você pode definir. Cebolinha, Arrasca, De La Cruz, Pedro, Alan saiu machucado, infelizmente. Outro jogador, né? Deixa no comentário a sua opinião, o seu like também ajuda demais. E vamos embora com mais um debate que 6-1 não é todo dia que repete não, hein? Que se faz 6-1 em um clássico não, né? É isso aí, galera, e vamos embora com mais um debate aí. De contrato, ele pode daqui a pouco assinar com algum clube e se comprometer a sair do Flamengo. É óbvio que ele tem propostas. Ele, ao mesmo tempo, diz que quer continuar, mas ele não age como alguém que quer continuar. Sim. Então, essa coisa bem... O relacionamento entre ele e a diretoria, como é, ninguém sabe direito, entre ele e o Tite. O Tite foi na casa dele quando ele foi suspenso, prestou seu apoio. Mas o jogador se colocou nessa posição. Quando ele diz as pessoas querem me colocar contra a torcida, é o que o Jean falou. Não, as pessoas não querem nada. Tem a história do antidoping. Que não tem nada a ver com a torcida, mas coloca o Gabriel numa situação difícil, delicada dentro do Flamengo. E não tem nada a ver com o que as pessoas fazem ou falam. Só foi uma atitude dele. Né? Exato. E depois, escolhas do Gabriel. E depois a coisa de vestir a camisa de outro time. Cara, eu acho, André, que assim, no fim das contas, o Gabriel... O bom para o Flamengo é que hoje o Gabriel não é imprescindível para o Flamengo. O Flamengo não parece depender do Gabigol para nada hoje, né? Até porque o seu treinador não vê no Gabigol um cara para jogar em uma posição muito diferente, pelo menos parece isso, e parece isso já pelos tempos de seleção brasileira. Ele o enxerga como um centroavante, que é a posição em que o próprio Gabigol já disse que é onde ele gosta de jogar, onde ele quer jogar. O Pedro é o titular ali, o Pedro não está convocado para a seleção, vai continuar. Então, por isso que eu digo que, por melhor que seja o Gabigol, hoje ele não é imprescindível para o time, então também, né, eu acho que não tem drama, não tem... Acho que todo esse drama, tudo isso que acontece em torno do Gabigol, tem muito mais a ver com o tamanho, com o peso histórico que ele tem para o Flamengo, do que com a necessidade que o Flamengo tem de tê-lo no elenco. E aí, acho que assim, olhando para as coisas, para o que aconteceu hoje, quanto isso ajuda ou não ajuda, óbvio que ajuda a diminuir essa amargura, esse conflito, essa crise que foi gerada pelos atos do próprio Gabigol. Estou falando do doping, estou falando da camisa do Corinthians. Mas, assim, tem uma coisa que vai além disso, ou que é anterior a tudo isso, que é o rendimento dele. Então, eu acho que existem coisas que só vão mudar na hora que ele começar a entrar em campo e jogar o que ele já jogou um dia. E faz muito tempo que ele não joga o que ele já jogou um dia. Então, eu acho que são coisas distintas. Beleza, podemos até considerar que, a crise passou. A torcida, beleza, não está de boa. Mas, enfim, mas vai fazer, passou, já acho que já perdeu a camisa 10, já foi, né, ficou fora um tempo, já fez umas bobagens e, de alguma maneira, pode já ter sido penalizado por isso. Mas a questão não é só essa, a questão é, ele vai voltar a jogar o que já jogou um dia no Flamengo? Ele tem um problema com o Tite, que não é pessoal, é de desenho de time. Claro, exato. Desenho do time. O Tite gosta do centroavante com as características do Pedro. Tanto que ele foi buscar o Carlinhos, do Nova Iguaçu. E o Pedro oferece, nessa temporada, oferece tudo que o Tite pede para ele. O que o Pedro pode oferecer a mais do que ele oferece até aqui nesse time? Então, e aí você pensa. Hoje também. E ele o Tite não desenha o time da maneira que o Dorival desenhava. Que o Dorival encaixou os dois. Sim. O Dorival colocou o Pedro. Mas já exigindo uma cota de sacrifício do Gabigol. E até por uma necessidade também, né? É uma necessidade, mas que hoje, por exemplo, não seria uma necessidade. Porque não tinha o Bruno Henrique. Hoje em dia tem o Bruno Henrique e ele é reserva. Sim. Não, então tem que tirar o Cebolinha. Não sei. A maneira como você desenha o time agora, por exemplo, você não vai ter De La Cruz e Arrascaeta. Você pode fazer um redesenho tático do time
Por que não? Opa, vamos ver se a gente consegue encaixar os dois aqui, fazer aqui um losango como tinha naquela época, aí bota dois atacantes. Mas sabe o que é engraçado, gente? Acho que mesmo na opção dele querer fazer, de repente, uma dupla de ataque hoje, talvez essa dupla de ataque possa muito mais ser formada por Bruno Henrique e Pedro do que por Gabigol e Pedro. Essa é a característica. Por característica e acho que por tudo, na verdade. Já ouvi de gente de dentro do Flamengo que, assim, em alguns momentos o Tite pensava o Bruno Henrique como reserva do Pedro. Então. Até por bola aérea e tal, né? Característica. Mas a questão toda é essa, assim, do Gabigol não depende só dele. É ele querer, Não, como encaixá-lo dentro de um time que joga com um centroavante que é referência, que é o Pedro, que ele não tem exatamente as mesmas características, não tem o jogador para fazer dupla com esse centroavante, são jogadores de lado e meias que pisam a área pela faixa central do campo. O Gabigol não é nada disso. Então, assim, vamos esperar que o Gabigol... O Gabigol hoje é reserva do Pedro. Então ele só vai jogar quando o Pedro não jogar. E ainda assim vai mudar um pouco a característica do time. Eu acho que essa conversa tem 3 caminhos, na verdade. Né? Um é a importância que ele pode ter para o time. 2 é a posição da idolatria dele, que acho que já está severamente afetada e acho que nunca vai ser restabelecida no nível de antes. E a terceira é onde o Gabigol se encaixa no futuro do Flamengo, considerando pós-dezembro. Sim. Quando termina o contrato. Então, você tem essas 3 conversas. A importância dele para o time, a gente concorda. É uma importância de coadjuvante hoje. Mas pode ter importância. Né? Segundo o Marcos Braz, que deu... apareceu hoje, né? O Marcos Braz hoje, que finalmente apareceu, falou que vai esperar o resultado do julgamento, etc., para que isso aí, que eu acho que está certíssimo. Isso acho que qualquer clube interessado no Gabigol, inclusive, né, mesmo clubes que estejam interessados no Gabigol e que possam... não sei se eu... Mas, enfim, você não vai fazer nada antes de saber que o jogador vai estar à sua disposição, né? Quem é maluco de contratar um jogador sem saber se esse cara vai ser suspenso e por quanto tempo ele pode ser suspenso? Então, acho que aí ele tem toda a razão, o Marcos Braz, em dizer, vou esperar e aí depois a gente vê. É até uma maneira dele... Ele até falou, né? Na entrevista ele falou, bom, é claro que se não houvesse a questão do julgamento, eu já poderia, já deveria, provavelmente já estaria discutindo isso. Ele nem disse que estaria renovando, mas isso já estaria sendo discutido. Agora, enquanto não há uma definição, realmente não faz sentido o Flamengo nem ninguém ir atrás do Gabigol. Sobre a parte tática ainda, alguém pode lembrar, mas o Gabriel, na época de Santos, na época de seleção olímpica, ele fazia o lado direito. Quem não quer mais. Ele fazia o lado direito. Essa é a grande questão. Ano passado, vou lembrar do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo no Maracanã, ele estava aberto pelo lado direito. E o São Paulo deitou e rolou por ali. São Paulo construiu a sua vitória em cima de um lado do campo que era desprotegido, porque ele não voltava para marcar. Foi algo, inclusive, e acho que foi a principal questão, além da comportamental, que abreviou a passagem dele na Europa. Né? Porque se você vai jogar aqui, por exemplo, jogava o Candreva, que é um jogador muito menos técnico, mas muito mais disciplinado, porque, né, obviamente, o cara precisa pensar, o técnico precisa pensar coletivamente. Então, essa já foi uma questão lá atrás. Agora, e foram vários técnicos, né? Vários técnicos. No momento em que ele está em baixa, a única chance que eu imagino dele tentar recuperar essa posição vou tentar jogar por aqui e vou me esforçar sem a bola para tentar ajudar na marcação. Então, mas aí... ele pode fazer isso. É claro, ele pode. Agora, a questão o Gerson quanto ele se sente... Porque eu acho que essa questão do tamanho para o Gabigol influencia mesmo no comportamento dele. O status dele, o tamanho dele, tudo que ele já fez pelo Flamengo, e acho que isso ninguém vai tirar dele nunca. Assim, né, você pode até dizer, como o Léo falou, a reputação, a idolatria, de alguma maneira, foi arranhada e isso não vai se recuperar. É verdade. Agora, os fatos estão ali. Então, a história está toda ali, escrita, com título de Libertadores, com gols em finais de Libertadores e tudo mais, e isso ninguém vai tirar dele. Só que assim, a impressão que dá, pelo menos, é que este tamanho e tudo isso que ele fez, talvez não possibilite ao Gabigol, na cabeça dele, evidentemente, fazer isso que você está falando. Não, tá bom, cara,
O titular hoje é o Pedro está jogando muito mais bola, ele é o centroavante, o Tite gosta dele, eu vou brigar pelo meu espaço onde der para brigar, porque de alguma maneira isso significa uma humildade que eu não sei se o Gabigol tem. Ele não parece ter, de fato, essa humildade. Quando a gente vê as entrevistas, quando a gente vê as declarações e as atitudes, ele não parece ter a humildade para agir dessa maneira. Eu acho que seria muito bom para ele, porque, no fim das contas, existe um lugar mais confortável para você estar no futebol brasileiro do que o Flamengo. Você vai poder até apontar um clube ou outro que está melhor no mundo. Mas estrutura, salário, brigando por títulos, companheiros, competitivo, e potencial técnico. Torcida. O cara está num lugar que, assim, ele não vai ser... E hoje ele não é um cara com mercado na Europa. Ele não tem um mercado na Europa, né? Volta e meia pinta, o West Ham está interessado, não sei quem está interessado, mas isso nunca acontece. Porque esta passagem fracassada dele pela Europa, de alguma maneira, bota um carimbo ali do, pô, esse cara é difícil, esse cara não dá, porque ele, enfim, foram 3 técnicos na Inter, um ou 2 técnicos no Benfica, e ninguém acabou... Então, assim, ninguém discute a qualidade do Gabigol, mas ele não tem esse mercado na Europa. No Brasil, você sair do Flamengo é um bom negócio, você falou do Corinthians. Convenhamos, hoje em dia, é um bom negócio para um jogador sair do Flamengo para ir para o Corinthians, na situação que o Corinthians se encontra financeiramente, esportivamente, de gestão. Eu tenho várias questões em relação à gestão do Flamengo, mas vamos dar uma comparada nesses dois contextos. Não tem como. Eu acho que seria bom para ele, seria bom para o Flamengo se ele entendesse que vale a pena, de repente, baixar um pouco a bola para continuar jogando no Flamengo. O Flamengo, a gente já está encaminhando aqui para o final do assunto, daqui a pouco tudo sobre a vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro 2-0, São Paulo na parte de cima ali da tabela também do Campeonato Brasileiro, está todo mundo muito próximo ali, né, quem está na parte de cima, Palmeiras também venceu, o Criciúma fora de casa, a gente vai falar sobre esses assuntos já. Se o Flamengo conseguir replicar, ele não vai replicar em todas as rodadas, porque é humanamente impossível, mas se o Flamengo conseguir replicar esse nível de atuação, a maior parte do tempo no campeonato, impossível não é, mas fica muito difícil tirar o título do Flamengo. O campeonato é bastante longo e o Flamengo vai passar a jogar, e pelo menos, né, ao que parece, durante um bom tempo, sem os seus melhores jogadores. Sim. Então, se a gente pensar que o time vinha se acertando e o jogo de hoje contra o Vasco, mesmo levando em conta a expulsão e como isso altera o jogo, foi uma atuação que mostra que as coisas realmente estão muito mais perto do que deveriam estar, né? Você tem esse corte agora, porque não tem mais De La Cruz, não tem mais De Arrascaeta, não tem mais... Esses são só 2 dos nomes, né? Varela, Vinha, Pulgar... Montagem de time passa a ser difícil agora, porque a comissão técnica do Flamengo vinha trabalhando para acertar esse time. Sim. E agora já tem alguns jogadores... E a crueldade é o nível dos jogadores que saem. Óbvio, saem os melhores. Então, que Flamengo virá depois disso? E durante quanto tempo? No máximo tantos jogos, mas são seleções diferentes. A torcida do Flamengo passa a torcer contra todas elas. Claro. Para que o período de ausência desses jogadores seja o menor possível. Então, quando a comissão técnica do Flamengo vai ter de novo o seu melhor elenco disponível para trabalhar e recuperar algumas coisas que a gente viu hoje. O jogo de hoje mostra o que o Flamengo pode fazer contra um adversário que é inferior tecnicamente, que falha, que perde um jogador durante a partida, numa situação em que o Flamengo fica em campo, entre aspas, obrigado a continuar acelerando e fazendo gols. Então isso é o que acontece. Pode ser com qualquer adversário. Agora o Flamengo vai sofrer. Vai perder gente que seria titular na enorme maioria das outras equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, concorrentes do Flamengo incluídos. Então é difícil, é muito difícil. Agora, do potencial, não dava para duvidar. E era justamente por causa dessa convicção que o Flamengo até agora não estar jogando tanto era muito difícil de compreender. E hoje, de certa maneira, uma resposta foi dada. O potencial apareceu. Vai ser uma coisa que, quando acabar o ano, nós vamos falar, lembra daquele jogo com o Vasco? Nunca mais teve... Não sei. Mas então, o problema é que difícil, esse né? do William é muito difícil da gente cravar que vai acontecer,
Porque, assim, potencial do Flamengo a gente fala desde sempre, há anos, o tempo todo. Claro, o Vasco tem todas as dificuldades que tem e tudo mais. Agora, é difícil para qualquer time também, mesmo para um elenco tão rico e tão cheio de opções como o do Flamengo, que agora vai deixar de ter várias opções, manter um nível de atuação como esse o tempo todo. Porque senão a gente pode pegar as partidas do Atlético e falar, cara, se o Galo tiver 3 ou 4 partidas, conseguir manter... Cada um no seu melhor. Exato. E nos últimos já não manteve. E já não manteve, manter. porque é impossível manter. O nosso contexto não permite que se mantenha. Então é difícil dizer isso, né? Eu acho que tudo depende muito aqui também dos mata-matas, até onde você vai, onde você não vai. Por exemplo, o Flamengo já fez escolhas claras de focar nas Copas e foi o ano que ganhou as 2 Copas. Que ganhou a Libertadores e Copa do Brasil. Quando o Flamengo não se sabota no Campeonato Brasileiro, ele sempre vai ser o favorito ou um dos favoritos. Desde que o Flamengo se tornou o time mais rico do Brasil e com o melhor elenco do Brasil, não tem como fugir disso. Então a surpresa seria o Flamengo não ser o mais cotado ou um dos mais cotados. Então acho que é absolutamente normal. Tem que ver assim, olhar para a tabela quando terminar a Copa América e entender onde está cada um. E tratar o Campeonato Brasileiro como ele deve ser tratado, que é algo que o Flamengo muitas vezes tem dificuldade de fazer. Eu lembro e vou lembrar de novo. O Flamengo abriu mão do De La Cruz e do Arrascaeta, do Pedro, acho. Pedro, né? no jogo com o Palmeiras. No jogo com o Palmeiras no Allianz. É um jogo que começa o campeonato, você fala, cara, você faz o seu planejamento já olhando para aquele jogo, falando, pô, aqui eu vou tentar tirar os 3 pontos, né? Sim. Pegar os 3 pontos para mim e tirar os 3 pontos do meu adversário, que é um concorrente direto. O Flamengo poupou jogadores essenciais dos mais importantes que ele tem naquele jogo. Para mim é um erro estratégico absurdo. E ninguém está falando que todo mundo tem que jogar o tempo todo. Mas você tem que saber em qual jogo é suficiente você jogar sem o De La Cruz e o Pedro, em qual jogo você precisa do De La Cruz e o Pedro para vencer. E acho que isso foi um equívoco do Flamengo, na minha opinião, nessa temporada. Já tinha sido com o Dorival... mesma coisa, sim, né? sim. No ano passado, então assim... Amanhã a gente vai ter uma ideia boa, porque podemos ter 2 ou 3 confrontos brasileiros aí, né? Também, amanhã. Aliás, verdade. amanhã, gente, fiquem atentos. 10:01 na ESPN, no Star Plus, a gente vai ter o sorteio da Libertadores e estaremos também na nossa web, né? No nosso Facebook, no YouTube também da ESPN. TikTok. No TikTok, a gente transmitindo é um TikToker, também. É um tá TikToker sempre- nato, tá um sempre- TikToker nato, Eugênio. Ele gosta dessas coisas. Então é isso, não perca amanhã esse sorteio que é importantíssimo para a gente saber os próximos passos do Flamengo. Lembrando, Às 11 horas. a gente vai estar a partir das 11 horas. 11 horas. Vai ter 3 conversa. horas e meia de transmissão no Depois nosso... de terminar o sorteio, mais 1 hora. Mais 1 hora. Antes a gente faz um pré-show, aí depois a gente analisa o que aconteceu e faz as mostra projeções. o sorteio Tá também. bem que você mostra escolheu o nosso sorteio Capitão América aí pra estar contigo, né? Então, vai estar com o Renato Rodrigues também. Eugênio Leal e Renato Rodrigues nessa. Para fechar, porque o Bertozzi, ele levantou essa bola no comecinho do assunto. Coutinho. Terça tem a tal da reunião, né? Para alinhavar se vai ser empréstimo, se vai ser compra, o que vai acontecer e apresentar todo o projeto para o Coutinho de uma vez por todas. Vamos lá. Aí o Vasco... Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Vambora com mais um debate aqui falando sobre a vitória do Flamengo aí, né? Nem vitória, né? Mas sim um atropelo do Flamengo aí. Que, querendo ou não, o Flamengo fez a sua melhor partida no ano. Sim, essa foi a melhor partida do ano. Principalmente em um clássico. E demonstrou que o Flamengo, quando joga bola, é difícil para esse time. E isso demonstrou durante um clássico. Já foi diante do Fluminense no Carioca. E agora diante do Vasco, né? Então aquilo, o auge do Flamengo, quando todos os jogadores conseguem jogar perto do seu auge e o jogo encaixa, o time se encaixa, dificilmente o Flamengo é parado. E ficou demonstrado nitidamente que se o Flamengo jogar pelo menos 50%, a metade desse futebol em todos os jogos, sabemos que isso é praticamente impossível, pelo calendário, pela questão de viagem, desgaste, jogadores lesionados, o time acaba mudando muito, agora tem Copa América, então, tendo todos esses jogadores pós-Copa América, vai ter algum jogador lesionado ali, suspensão, faz parte. Mas o Flamengo tem peças à altura para... Vamos dizer, tem peças à altura para sair o Arrascaeta, pode botar ali o Lohan, não é a mesma...
Não se iguala, não se compara. O Lohane está começando a carreira, mas é um jogador que demonstrou contra o Corinthians que pode atuar naquela posição ali, pode desempenhar um bom papel. Então aquilo, o que o Flamengo demonstrou hoje foi o que a torcida sempre cobrou ao time e ao técnico, desempenho. E quando o Flamengo fazia 1 ou 2-0, o Flamengo recuava, deixava o jogo mornar e tentava segurar o jogo, que era o estilo do Tite. E era isso que a torcida quer. Durante o jogo, né, quando estava 3-1, no início do segundo tempo, o Flamengo tocando a bola lá e o Tite, ele relembrou algumas falas, não vou dizer fala e alguns gestos do JJ, né, antigamente, pedindo para o time ir pro ataque e fazer mais gols. Então isso acabou relembrando muito, obviamente, né, o JJ. E isso que a torcida quer, né? Um time que vai pra frente, ataque, um time que defenda todo mundo junto e ataque todo mundo junto, né? E é quando esses 4 jogadores de frente lá estão em um dia esperado, dificilmente o Flamengo é batido e dificilmente o Flamengo não ganha o jogo, né? Porque é aquilo. O que o Flamengo fez com o Vasco é uma amostra que no sorteio da Libertadores agora, né, que vai ocorrer, ainda não sabemos o adversário do Flamengo nas oitavas da Libertadores, mas daqui a algumas horas a gente vai saber. Ninguém quer pegar o Flamengo. Depois dessa atuação, todos os times que terminaram em primeiro querem fugir do Flamengo. Então o Flamengo deu um recado que para passar do Flamengo, mesmo você decidindo em casa, vai ser muito difícil. Mesmo você decidindo em casa, o risco de você ser eliminado, o Flamengo jogando esse futebol, principalmente o primeiro jogo no Maracanã, se o Flamengo jogar esse futebol contra o Vasco no primeiro jogo, é bem capaz de o Flamengo construir um placar bem grande, que dificilmente é revertido no jogo da volta, né? E é aquilo. Terminou no primeiro lugar, não adiantou muita coisa. Decidiu em casa, mas no jogo de ida levou 4-0. É uma situação difícil. E que o Flamengo, sim, ele pode pegar um time pedreiro como Palmeiras, Galo, Fluminense ou River Plate e tranquilamente passar. Eu queria um clássico. Um Flamengo-Fluminense. Seria uma boa, né? Seria uma boa. Mas deixa a tua opinião aí. Tamo junto, seu like também ajuda. Pô, o Flamengo ganhou, goleou, o seu like ajuda, né? Eu mereço o seu like, né? O vídeo merece o seu like. É isso aí, galera. Tamo junto e é nóis aí.